O Rio de Janeiro entregou um relatório ao consulado americano, com todas as letras, afirmando que o Comando Vermelho atua em outros países, inclusive nos Estados Unidos. E isso mostrando que esses grupos terroristas não são só grupos terroristas. Não são só narcotraficantes, eles são terroristas. E quem está noticiando isso foi a CNN Brasil, por um milagre. E a gente já está aqui, Max, com o senador Flávio Bolsonaro para explicar para a gente o que realmente está acontecendo. Olá, Alan. Olá a todos que nos assistem aqui na Timeline. Uma grande honra estar com vocês aqui mais uma vez. Essa foi, de verdade, a maior operação policial da história do Rio de Janeiro. E eu espero que ela permaneça, porque o Rio precisa de operações como essas todos os dias, para começar a combater esses grandes malefícios que a malfadada DPF 635 trouxeram ao Rio de Janeiro. É verdade que o problema, Alan, você que é do Rio também sabe que já existem há muito tempo. A origem principal foi lá com Brizola ainda, quando ele proibiu as polícias de entrarem em algumas comunidades, com essa mentalidade de que a polícia só mata preto, pobre e favelado. E desde então começaram a criar essas ilhas de exclusão, que hoje no Rio elas se expandiram a tal ponto que eu acredito que a própria população de bem que vive em ilhas de exclusão hoje em dia, presos dentro de casa, com grades, com segurança, com alarme, com veículos blindados. E a gente tem que dar os parabéns aos nossos policiais pelo brilhante trabalho que fizeram. Não é qualquer um que tem a capacidade, a técnica e a coragem para enfrentar o que eles enfrentaram. Vocês estão vendo a quantidade de fuzis que foi apreendido em um único dia. São mais de 100 fuzis, Alan, apreendidos num único dia em um único local. Segundo o levantamento, se eu não me engano, é da UF, há uma estimativa de que cerca de 4 milhões de fluminenses ou cariocas vivam em áreas dominadas por traficantes ou milicianos. Você imagina, a gente está falando aqui de um local que foi apenas o complexo do Alemão e o complexo da Penha, uma parte do Alemão, uma parte do complexo da Penha, em que houve essa operação como um todo. É óbvio que todo mundo fica chocado com as imagens, a quantidade de corpos que estão aparecendo ainda nesse momento, que são encontrados nas matas, e eu acho que a gente pode partir de uma presunção de quem está no meio de uma operação policial. Uma mata, uma comunidade conflagrada como essa, não está ali fazendo passeio, né? E nem está fazendo turismo. Daí a gente entende qual é a dificuldade que os nossos policiais têm para fazer esse tipo de operação, entrar nesses locais. Eu só vi recentemente uma única pessoa que consegue entrar num local como esse, sem precisar disparar um tiro, sem escolta policial, que foi o então ministro da Justiça, Flávio Dino, que hoje é integrante do Supremo Tribunal Federal. E lamentar, já nesse meu primeiro comentário, as mortes de 4 policiais, 2 policiais civis, 2 policiais do BOP, que já vieram a óbito. Isso é um preço impagável, acho que qualquer um de nós trocaria, Alan. Eu prefiro que nenhum policial morra do que ter 1.000, 2.000 fuzis apreendidos. Mas essa é uma realidade da guerra que o Rio encontra hoje. E, mais uma vez, a gente pode falar um pouquinho aqui sobre a DPF 635, que potencializou exponencialmente essa grave situação no Rio de Janeiro. Senador, era exatamente isso que eu ia perguntar agora, né? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa do Conversa Timeline. A gente vê que piorou a situação no Rio de Janeiro depois da DPF. Vários especialistas de segurança pública têm falado sobre isso, queria ouvir o senhor sobre isso, e o que parece é que essa DPF vai continuar agora, está nas mãos do Alexandre de Moraes, a relatoria, e me parece que a imprensa e parte da classe política não gostou de ver uma operação dessa da polícia no Rio de Janeiro combatendo os criminosos, né? Pela primeira vez a gente tem os criminosos realmente sofrendo a força do Estado como deve ser, porque é importante o pessoal lembrar, eles estão na favela para se proteger, para fazer aquelas pessoas de refém. É uma estratégia terrorista, inclusive, né, de grupos terroristas, por isso que eu chamo eles de narcoterroristas. Eles estão lá exatamente para fazer a população de refém, para fazer a população de escudo e poder, né, se utilizar dessas narrativas contra a própria força policial. É o que se faz em Gaza também, senador. Você tem razão, é muito similar o modus operandi. Eles lançam mão de escolas para fazer como depósito de drogas, para esconder fuzis, unidades de saúde que estão nessas comunidades para o mesmo fim, porque aí criam essa narrativa de quando a polícia vai, como foi nessa situação, para cumprir diversos mandados de prisão, diversos mandados de busca e apreensão, com acompanhamento do Ministério Público, e ainda assim querem criar essa narrativa. Daqui a pouco estão chamando de genocídio. Mas você
preste atenção quem são os parlamentares que estão contra os nossos policiais nessa situação e, obviamente, quem está contra a polícia está defendendo os bandidos. São os deputados, os senadores de esquerda. Eles atacam todo mundo, só não atacam o CV e o PCC ou o Hamas a nível internacional. Esse pessoal, eles defendem. Causou muita estranheza a relatoria dessa DPF, quando o ministro Fachin assume a presidência do Supremo, ela ser colocada na mão do Alexandre de Moraes, porque o regimento interno do Supremo é muito claro que em situações como essas, esse processo tem que ir para aquela livre distribuição, que a gente acha, pelo menos em tese, em que não há manipulação. Então não tem nenhum sentido ela ir para as mãos do Alexandre de Moraes. Eu, sinceramente, espero que, pelo menos nesta pauta de segurança pública, ele não queira usar da sua criatividade para prejudicar o trabalho das polícias. Eu acho que vem até a calhar em determinado sentido, porque ali ele vai ter a real dimensão do que são terroristas. Terroristas não são essas pessoas que te promoveram quebra-quebra em Brasília no dia 8 de janeiro. Eu até vejo algumas discussões em redes sociais dizendo, olha, para a defesa da polícia, para a Globo passar a defender a polícia, basta os policiais dizerem que encontraram com esses marginais diversas bíblias. Muitos deles estavam vestindo a camisa amarela da seleção brasileira. Para quem sabe, assim, reverter essa lógica irracional, no meu ponto de vista, de continuar, de insistir em atacar o trabalho das nossas polícias. Então, da nossa parte, eu parabenizo a Timeline por isso, a gente tem que fazer esse trabalho de esclarecer a população sobre a realidade do que os nossos policiais estão enfrentando. As pessoas têm que entender que existem vozes com as quais elas vão se identificar de estar do lado certo, que é o lado dos nossos policiais, e eu não vou abrir mão de fazer isso, inclusive como presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, onde eu tenho dado uma dinâmica nunca antes vista na aprovação de diversos projetos que vão na linha do endurecimento da legislação penal. Senador Flávio, bom dia. Tá falando com o senhor aqui no Timeline, e eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta da área legislativa. A gente tem o PL 4809, se eu não me engano, que é o PL que institui como crime quem participa dessa instalação dessas barricadas, né? A gente sabe que hoje o crime organizado ele não atua apenas cometendo crimes, eles têm a questão do domínio territorial e isso aumenta muito o poder financeiro deles, né? Eles não só vendem drogas, cometem os crimes de roubo, não. Eles dominam o território, que faz com que eles possam vender sinal de internet, vender gás, vender segurança, eles fazem tudo isso transforma a organização em uma organização muito mais rica, muito mais poderosa. Então, se a gente tiver que dar um passo para reduzir esse domínio territorial, como é que está, o senhor como senador, como é que está esse projeto? Porque ele está no Senado agora, e como é que está esse projeto que institui como crime quem participa dessa questão das barricadas? Você que é do Rio de Janeiro, você sabe bem qual é a realidade, porque esse entendimento de que os traficantes vivem apenas de vender cocaína e maconha já está ultrapassado há muito tempo. Infelizmente, eu acho que o Rio de Janeiro inovou nisso, porque eles são narcoterroristas ou narcomilícias, porque estão lançando mão de atividades típicas de milícias privadas. Então, você tem a razão. Essa ADPF, ela ao dar um sentimento aos marginais de todos os estados do Brasil, que no Rio de Janeiro, pelo fato de as operações policiais estarem bem reduzidas e muito dificultadas, eles tiveram a percepção de que ali estariam mais protegidos para praticar suas atividades criminosas. E como é que eles evoluíram? Exatamente com a base nesse raciocínio de domínio de cidades ou de domínio territorial. Eles impõem ali as barricadas em locais estratégicos, o acesso a essas comunidades é muito difícil, as ruas são estreitas, a geografia do Rio de Janeiro é muito complicada, em diversas dessas comunidades são vales ou são morros onde os traficantes ficam em posições estratégicas para fazer a contenção, para impedir a entrada de policiais atirando de cima para baixo, numa vista privilegiada. E hoje a maior receita dessas narcomilícias é exatamente a exploração da comunidade. Você imagina, um vendedor de churrasquinho, se não pagar lá R$500 por mês para esses narcomilicianos ou narcotraficantes ou narcoterroristas, eles podem ser assassinados, como já aconteceu em diversos locais. Uma mulher que tem lá o seu salãozinho para fazer unha, e pé e cabelo, de quem mora na comunidade, se não pagar um pedágio para esses marginais, eles vão e fecham o estabelecimento. São esses marginais que põem esse fuzil na cabeça de um pai de família e falam o seguinte: agora sua filha é minha. Você imagina a situação de um pai desse, ao ter que ver a sua filha sendo obrigada a viver, sendo estuprada seguidamente durante o tempo que esses marginais entenderem, e ele, para fazer alguma coisa é difícil, que ele corre o risco de morrer. Então o trabalho dos nossos policiais é exatamente libertar essas pessoas. Vocês podem escrever aí, nos próximos dias, essas comunidades que foram impactadas, os moradores delas
vão voltar a circular com muito mais tranquilidade nas ruas, porque a maioria dessas populações, de verdade, são fato, não estou falando aqui fazendo um discurso fácil, elas são contra esses marginais, elas não querem obedecer às leis desses marginais, esses tribunais de exceção. É nesse complexo do Alemão, vocês vão se lembrar, que é onde foi colocado, onde foi assassinado o jornalista Tim Lopes. Ele foi colocado no chamado micro-ondas, né, porque estava fazendo uma reportagem investigativa nessa região, marginais identificaram e queimaram o cara vivo, algo que chocou o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então, são desses marginais que a gente está falando. E para falar desse projeto, o 4809 de 2024, que ele é fundamental para mim, a aprovação desse projeto vai ser o mais duro golpe na história do Brasil contra essas facções criminosas, porque ele não trata apenas de criminalizar quem lança a mão desse tipo de instrumento, que são as barricadas, onde eles atiram fogo nessas barricadas para dificultar o trabalho da polícia. Ele trata de diversos pontos que são nevrálgicos e que foram trazidos para mim por esses profissionais que estão na ponta da linha do Rio de Janeiro. Quem deu as sugestões para fazer a redação desse projeto foi, de verdade, quem entende de segurança pública. Então foi o chefe da Polícia Civil do Rio, o delegado Felipe Curio, foi o coronel Menezes, o comandante da Polícia Militar, foi o secretário Vitor César, com o apoio do governador Cláudio Castro. E além dessa questão das barricadas, olha, eu vou citar apenas alguns poucos e rápidos pontos aqui do que esse projeto faz, que já foi aprovado no Senado, está indo para a Câmara agora. Eu falei ontem com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, e ele já autorizou, o deputado Paulo Bilinski, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, já está atrás das assinaturas para um requerimento de urgência. O que é isso? Esse projeto vai diretamente para o plenário sem passar pelas comissões, para que seja aprovado o mais rápido possível, e aí vai para a mesa do Lula. Vamos ver como é que ele vai se comportar, se ele vai vetar um projeto como esse, ou se ele vai transformar em lei. Se ele vetar, não tem nenhuma dúvida que a gente rapidamente derruba esse veto no Congresso Nacional. Mas o projeto trata, por exemplo, a questão das audiências de custódia, que hoje virou uma grande porta giratória para esses marginais perigosos. Um juiz agora, com esse projeto, a gente está criando um instituto da habitualidade criminosa, porque na hora de decidir, quando alguém é preso em flagrante, é apresentado ao juízo para essa audiência de custódia, ele tem que decidir se a pessoa vai ficar presa ou se ela vai ter a chamada liberdade provisória. E hoje, um dos critérios para o juiz decidir isso é se esse marginal ele é reincidente. Só que, tecnicamente, reincidente não é quem comete crime com frequência, que é o que eu chamo de habitualidade criminosa. É quem já teve uma sentença transitada em julgado condenando essa pessoa e depois disso ele é condenado novamente no período de 5 anos. Isso é o reincidente. Então a gente está acabando com essa figura, ou melhor, está incluindo a figura da habitualidade criminosa. Então o marginal que já tenha sido beneficiado com essa liberdade provisória, uma vez nos últimos 2 anos, o juiz vai ter condições de manter esse marginal preso, mesmo que ele não tenha tido na sua vida ainda uma sentença penal condenando, transitada em julgado. A gente aumenta o limite ali. Hoje, uma pessoa, para começar a cumprir a sua pena em regime fechado, tem que ter uma condenação acima de 8 anos. A gente está puxando essa linha para 6 anos. Então, quem for condenado a 6 anos ou mais, começa a cumprir a sua pena em regime fechado. A gente está pegando a pena mínima do crime de milícia e está puxando de 4 anos para 6 anos. Ou seja, nessa lógica, qualquer um que for condenado por milícia no Brasil já começa a cumprir a sua pena em regime fechado. A gente coloca um outro instituto importante, que é se o marginal ele for faccionado, ou seja, pertencer a um comando vermelho, a um PCC, a ADA, as diversas facções que existem no Brasil hoje, ele não vai poder ter direito a benefícios como progressão de regime e livramento condicional. A gente está colocando ali o crime autônomo de porte ilegal de fuzil, porque, obviamente, portar fuzil ilegalmente hoje é crime. Mas o que o STJ decidiu em dezembro do ano passado agora? Ao condenar um traficante de drogas, preso também portando um fuzil, o que o STJ falou? Olha, esse crime do porte ilegal de fuzil é absorvido pelo crime de tráfico de drogas. Então o cara é condenado pelo tráfico de drogas e tem um acréscimozinho pequenininho na sua pena pelo uso do fuzil. O que esse projeto faz? Nessa situação, o marginal vai responder pelo tráfico de drogas e também, independentemente, por esse crime de porte ilegal de fuzil, com uma pena de até 20 anos. Então a lógica é deixar esses marginais perigosos muito mais tempo presos. Portanto, vai ser automática a sensação de melhoria na segurança pública, porque esses marginais perigosos são os que cometem crimes reiteradamente, são os caras que a gente também coloca nesse projeto, aumenta a pena e tira qualquer dúvida no tocante ao crime de roubo de cargas, que é outra chaga que é uma realidade muito forte no Rio de Janeiro. Então, um projeto bem completo, para concluir minha resposta, qual é a mágica dele?
Qual é o diferencial desse pacote anticrimes violentos que eu estou chamando? A gente pegou pessoas que entendem segurança pública, apontaram para a gente quais eram os principais gargalos hoje em dia na legislação, colocamos tudo em um único projeto para que eles tramitassem em conjunto e possam vir a se transformar em lei no mesmo momento, porque hoje vários projetos de lei no Senado que mexem no Código Penal, no Código de Processo Penal, eles vinham sendo apensados a um outro projeto do senador José Sarney. Vejam só há quanto tempo esse projeto do senador José Sarney, que era uma espécie de reforma geral da lei do Código Penal, como tratava desse tema, todos iam sendo puxados para lá e a consequência prática é que nenhum projeto andava, ficava tudo parado. A gente conseguiu furar essa bolha e eu tenho certeza que muito em breve a Câmara vai aprovar esse projeto e a gente vai dar essa resposta que a sociedade merece. Senador, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco e eu fico impressionado, né? Como o Milo Fernandes falava, né? O Brasil é o único país onde o rato consegue culpar o queijo. É assustador ver, por exemplo, o que a gente está vendo nesse exato momento por parte da imprensa. Mas mais assustador é o Lula usar como desculpa de que narcotraficante vai poder roubar blindado. Como é que vai ser feito esse trabalho com relação não só a essa negligência do Lula, porque para mim o Lula não é negligente, para mim ele é cúmplice. Para mim o Lula tinha que estar lá com os amiguinhos dele enfrentando o BOP. É preciso dar uma resposta a esse narcotraficante do Lula, que o Brasil não quer mais isso. O Cláudio Castro foi muito feliz em dizer, senador, que isso não é politicagem. Ele não vai aceitar politicagem nessa situação do Rio de Janeiro. Não vai. E ontem eu cobrei aqui duramente Caiado, Zema, Tarcísio que fez uma operação contra o PCC recentemente, e hoje o Caiado vai colocar as tropas da Polícia Militar do Goiás à disposição do Rio de Janeiro. Como é que está sendo essa cobrança, não só aos deputados e senadores de direita, porque no caso da Zambelli, o senhor estava falando aí do caso dos acréscimos, o que me veio à cabeça? Zambelli. O que o Moraes fez com a Zambelli? Ele pegou um crime, mais um crime, mais um crime e ainda inventou. Se fosse só o que supostamente ela teria cometido com relação à invasão lá do hacker, ela não teria as penas que daria para fazer, por exemplo, prisão preventiva. E a Zambelli estaria livre. E o senhor foi um dos poucos que foi lá na Itália para poder solucionar o caso da Zambelli. E por que narcotraficante tem que ficar sendo protegido? Ah, não, você estuprou, usou arma, fez isso. Vou pegar só o crime que você pegou o pirulito. Não dá pra segurar o palavrão, puta que pariu. Tá chamando qualquer um de palhaço. Aí, senador, como é que vai ser essa cobrança em relação a essa omissão, com muitas aspas, né? Porque não é omissão culposa do Lula, protegendo esses narcotraficantes, proibindo o uso de blindados? Ola, ele não vai conseguir fazer isso.